Você já tentou permanecer firme enquanto tudo ao seu redor parece incerto? Há momentos em que as respostas demoram, a pressão aumenta e a fé começa a ser colocada à prova. E é exatamente nesses momentos que mais precisamos de direção verdadeira. A segunda epístola aos Tessalonicenses foi escrita para tempos assim. Nela, o apóstolo Paulo se dirige a uma igreja que enfrentava perseguições, dúvidas e inquietações sobre o futuro. Mas, em vez de alimentar o medo, ele traz clareza. Em vez de confusão, ele fortalece o coração com verdades firmes. Essa carta nos lembra que Deus continua no controle, que sua justiça é perfeita e que é possível permanecer firme mesmo em meio às dificuldades. Ao longo desta mensagem, você vai descobrir 10 lições que fortalecem, alertam e direcionam a vida espiritual. Se você precisa de estabilidade em meio ao caos, essa palavra pode transformar a forma como você está enxergando o momento que está vivendo. Antes de continuarmos, escreva aqui nos comentários de onde você está assistindo. É muito especial ver até onde essa mensagem está chegando. Aproveite também para curtir este vídeo e se inscrever no canal. Assim você continua recebendo ensinamentos bíblicos que fortalecem a fé e trazem direção para o dia a dia. Vamos começar. Primeira lição: perseverança que fortalece a fé. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé em todas as vossas perseguições e aflições que suportais. 2 Tessalonicenses 1:4. A vida cristã não é isenta de dificuldades, mas é sustentada por algo maior, a fé em Deus. Paulo destaca que os tessalonicenses não apenas enfrentavam tribulações, mas permaneciam firmes nelas. Isso revela que perseverar não é apenas resistir, é continuar confiando mesmo quando tudo parece contrário. Muitas vezes, as aflições revelam a profundidade da nossa fé. Essa lição nos ensina que Deus não ignora nossas lutas. Ele vê, fortalece e usa cada situação para nos amadurecer espiritualmente. Permanecer firme em meio à pressão é um sinal de que nossa fé não está baseada nas circunstâncias, mas no caráter de Deus. Segunda lição: a justiça de Deus nunca falha. Se de fato é justo diante de Deus, que dê em paga tribulação aos que vos atribulam. 2 Tessalonicenses 1:6. Deus não é indiferente ao sofrimento dos seus filhos. Ele é justo e essa justiça garante que nada ficará sem resposta. Quando enfrentamos injustiças, perseguições ou situações que parecem fora de controle, podemos descansar sabendo que Deus está vendo tudo. Essa lição nos lembra que não precisamos buscar vingança ou carregar peso emocional desnecessário. O Senhor é quem julga com perfeição. No tempo certo, Ele trará justiça, não apenas de forma externa, mas também trazendo paz ao nosso coração. Confiar na justiça de Deus nos liberta da ansiedade e nos ajuda a continuar caminhando com integridade. Terceira lição: o juízo de Deus é certo. Como labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 1:8. Esta é uma das verdades mais sérias da carta. Deus julgará o mundo com justiça. O juízo não é apenas simbólico, é real. Essa lição nos chama à reflexão profunda sobre a importância de viver em obediência ao Evangelho. Em um mundo que muitas vezes ignora Deus, somos lembrados de que nossas escolhas têm consequências eternas. Ao mesmo tempo, essa verdade não deve gerar medo paralisante, mas um senso de responsabilidade espiritual. É um chamado para viver com propósito,
alinhado à vontade de Deus, valorizando a salvação que recebemos em Cristo. Quarta lição: não se desviar da verdade. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. 2 Tessalonicenses 2:15. Em tempos de confusão espiritual, permanecer firme é essencial. Paulo orienta os cristãos a se manterem firmes naquilo que já aprenderam. Isso mostra que a estabilidade espiritual vem da fidelidade à verdade, não da novidade. Hoje, somos constantemente expostos a ideias e ensinamentos diferentes, mas nem todos vêm de Deus. Essa lição nos ensina a valorizar a palavra, a doutrina saudável e os ensinamentos que estão alinhados com as Escrituras. Permanecer firme é escolher não ser levado por qualquer vento, mas estar enraizado na verdade. Quinta lição: o chamado ao discernimento espiritual. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2:3. Este ensinamento nos alerta sobre a importância do discernimento espiritual. O apóstolo Paulo mostra que antes da volta de Cristo haverá engano, afastamento da verdade e manifestações contrárias a Deus. Isso nos ensina que nem tudo o que parece certo realmente vem de Deus. Precisamos estar firmados na palavra, atentos e vigilantes, para não sermos levados por falsas doutrinas ou influências enganosas. O mundo oferece muitas vozes, mas nem todas conduzem à verdade. Por isso, conhecer as Escrituras e manter comunhão com Deus é essencial. Quem permanece firme na verdade não é facilmente abalado. Essa lição nos chama a viver com sabedoria, examinando tudo e guardando o coração para permanecer fiel até o fim. Sexta lição: a força que vem da presença de Deus. Console o vosso coração e vos confirme em toda boa palavra e obra. 2 Tessalonicenses 2:17. Nesta lição, aprendemos que Deus se importa profundamente com o nosso interior e deseja fortalecer o nosso coração em todos os momentos. Em meio às dificuldades, inseguranças e desafios da vida, Ele nos oferece consolo verdadeiro, não apenas passageiro, mas capaz de renovar nossas forças e nos sustentar espiritualmente. Esse fortalecimento nos capacita a permanecer firmes, mesmo quando tudo ao redor parece instável. Além disso, Deus nos confirma em toda boa palavra e obra, mostrando que esse cuidado se reflete em nossas atitudes e decisões diárias. Ele nos ajuda a viver com sabedoria, integridade e propósito. Assim, essa lição nos ensina que ao buscar a presença de Deus, encontramos estabilidade, coragem e direção. Um coração fortalecido por Ele não desiste facilmente, mas permanece firme, confiante e frutífero, mesmo em tempos difíceis. Sétima lição: o poder da oração na vida espiritual. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada, como também o é entre vós. 2 Tessalonicenses 3:1. Nesta lição, somos lembrados do poder e da importância da oração na vida cristã. O apóstolo Paulo, mesmo sendo um líder espiritual, reconhece sua dependência das orações dos irmãos, mostrando que ninguém caminha sozinho na fé. A oração não apenas fortalece quem ora, mas também sustenta a obra de Deus e abre caminhos para que sua palavra alcance mais vidas. Quando oramos, participamos ativamente do propósito divino, permitindo que a mensagem do Senhor se espalhe e seja glorificada. Essa lição nos ensina que a oração não é apenas um hábito, mas uma necessidade espiritual constante. Ela conecta o céu à terra, fortalece a igreja e move o agir de Deus.
Quem vive em oração vive alinhado com a vontade divina e se torna instrumento para que a palavra transforme corações. Oitava lição: a proteção que vem de Deus. Mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. 2 Tessalonicenses 3:3. Nesta lição, aprendemos que a fidelidade de Deus é a base da nossa segurança espiritual. Mesmo quando enfrentamos tentações, ataques ou momentos de fraqueza, o Senhor permanece constante, cuidando de nós. Ele não apenas nos fortalece interiormente, mas também nos guarda do mal, protegendo nossa mente, nosso coração e nossa fé. Isso mostra que não dependemos apenas da nossa própria força para permanecer firmes. Deus está ativamente nos sustentando. Essa verdade traz alívio e confiança, pois sabemos que não estamos desprotegidos. A presença de Deus é uma cobertura contínua sobre aqueles que confiam nele. Essa lição nos ensina a viver com mais fé e menos medo, descansando na certeza de que Deus é fiel para nos confirmar, nos sustentar e nos guardar em todo o tempo. Nona lição: a disciplina que honra a Deus. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. 2 Tessalonicenses 3:10. Esta lição nos confronta com uma verdade direta. A vida cristã exige responsabilidade. Paulo ensina que não devemos viver de forma descomprometida, esperando resultados sem esforço. A fé não elimina o trabalho, mas nos chama a agir com dedicação e propósito. O trabalho é uma forma de honrar a Deus e cuidar da própria vida com dignidade. Aqui aprendemos que a disciplina não é apenas uma questão prática, mas espiritual. Ela molda o caráter, fortalece a mente e nos mantém longe da ociosidade. Essa lição nos lembra que cada atitude tem consequências e que devemos assumir nossas responsabilidades com seriedade. Viver com disciplina é viver de forma equilibrada, produtiva e consciente, refletindo uma fé verdadeira que se expressa não apenas em palavras, mas em ações consistentes no dia a dia. 10ª lição: a paz que vem de Deus. Ora, o mesmo Senhor da paz vos dê sempre paz de toda maneira. O Senhor seja com todos vós. 2 Tessalonicenses 3:16. Esta lição nos conduz a uma verdade essencial. A paz verdadeira não vem das circunstâncias, mas de Deus. Paulo declara que o Senhor é a própria fonte da paz, capaz de concedê-la de toda maneira, ou seja, em qualquer situação da vida. Isso significa que, mesmo em meio a conflitos, preocupações ou incertezas, podemos experimentar uma tranquilidade que não depende do que acontece ao nosso redor. Essa paz é resultado da presença de Deus conosco. Quando buscamos ao Senhor, nosso coração encontra descanso e segurança. Essa lição nos ensina a não procurar paz apenas em soluções humanas, mas a desenvolver uma relação profunda com Deus. Quem confia nele aprende a viver com serenidade, mesmo em tempos difíceis, pois sabe que o Senhor está presente, guiando, sustentando e enchendo o coração com uma paz que permanece. Ao chegarmos ao final dessas lições da segunda epístola aos Tessalonicenses, compreendemos uma verdade profunda. Deus não nos chamou para viver inseguros ou sem direção, mas para permanecer firmes nele. Mesmo quando tudo ao redor parece instável, existe algo que nunca muda. O Senhor continua no controle de todas as coisas, conduzindo cada detalhe com sabedoria perfeita. Cada ensinamento revela que as dificuldades não são o fim da jornada, mas parte do processo de crescimento.
Deus usa momentos de pressão para fortalecer a nossa fé, alinhar o nosso coração e nos preparar para viver de forma mais madura e consciente. Nada do que você está enfrentando é em vão. Há um propósito sendo formado, mesmo que ainda não seja visível. Se hoje você se sente cansado, confuso ou desanimado, lembre-se, Deus vê cada detalhe, conhece cada luta e permanece presente em todo o tempo. Ele é justo, fiel e nunca abandona aqueles que confiam nele. Mesmo quando as respostas demoram, a presença dele continua sendo suficiente para sustentar. Continue caminhando, ainda que seja um passo de cada vez. A constância na fé, mesmo em meio às incertezas, é o que fortalece o seu interior e mantém você firme no caminho certo. Deus não espera perfeição, mas um coração disposto a confiar. Além disso, lembre-se de que permanecer firme não significa não sentir dificuldades, mas decidir não desistir, mesmo diante delas. A fé verdadeira se revela exatamente nesses momentos, quando escolhemos continuar acreditando, mesmo sem entender tudo. Se essa mensagem falou ao seu coração, aproveite para seguir o canal e continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua vida espiritual e trazem direção para o seu dia a dia. E, se desejar, deixe um comentário. Será muito especial ler e responder você. Que a paz de Deus envolva o seu coração, acalme a sua mente e renove as suas forças. Que Ele guie cada passo da sua caminhada, trazendo clareza, esperança e segurança, hoje e sempre. Nos vemos no próximo vídeo.